Bem-vindos, senhores ouvintes! Eu sou a Juliana. Eu sou a Clarice. E eu sou a Clara. E esse é o Pod Progresso. Aqui nós vamos debater sobre como atingir ordem e progresso no Brasil. A gente vai discutir os problemas que os cidadãos brasileiros enfrentam no seu cotidiano e quais são as causas deles. Vamos também analisar para ver como devemos chegar a um avanço no país. A gente também vai discutir um pouco sobre infraestrutura e desenvolvimento do nosso país. Principalmente sobre PPP, desigualdade regional e investimento público. Então vamos lá. O que exatamente é infraestrutura? Bom, a gente pode considerar a infraestrutura como a estrutura base que ajuda no desenvolvimento socioeconômico de um país ou de uma região. Como telecomunicações, transporte, saneamento básico. Apesar do Brasil possuir uma grande demanda sobre infraestrutura, ele não possui muitos investimentos nessa área. Então acaba se tornando muito necessário que haja uma grande responsabilidade da gestão nessa questão. Isso, e voltando um pouco na história, nas décadas de 50 e 70 o Brasil avançou bastante com essa questão de infraestrutura, começando a competir com outros países. Mas a partir da década de 80 tudo começou a cair. A infraestrutura não conseguiu atingir o que precisava, que era demandado. Então, essa falta de infraestrutura ficou muito evidente. Porém, nos anos de 2003 a 2014, houve um grande aumento no investimento de infraestrutura. Porém, em 2015, esse número abaixou muito e mais ainda em 2020. Agora, atualmente, esses investimentos voltaram a subir. Só que ainda está muito, muito, muito longe do necessário. Nesse montante, vale ressaltar que o investimento privado tem crescido muito devido à queda do investimento público. As escolhas feitas no passado afetam até hoje o Brasil, em praticamente todas as suas áreas. Bom, um bom exemplo disso foi o rodoviarismo, que nas décadas de 50 e 60 foi escolhido como modelo dominante de integração nacional. Na época, o rodoviarismo foi um ótimo modelo porque ele facilitou muito o fluxo tanto de pessoas quanto de cargas, além de impulsionar o crescimento econômico. Sim, mas depois vieram as consequências. A falta de manutenção elevou muito os custos de toda a logística do sistema rodoviário e também aumentou as taxas de acidentes nas estradas. Apesar de ser flexível, o custo não vale a pena. E existem outros sistemas de transporte que são bem mais sustentáveis do que o rodoviário. E em grandes centros urbanos, como o Rio, tem um grande congestionamento que atrapalha a qualidade de vida das pessoas e também atrapalha a logística do local. Existem alguns projetos recentes, como a Ferrovia Norte-Sul, que ajudam muito a melhorar essas questões que a Juliana acabou de falar. Além disso, a telecomunicação ela possui um investimento muito desigual. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, elas possuem um investimento muito maior do que as áreas periféricas e rurais. Mas, infelizmente, outros projetos como esse não vão vir à tona agora. E por isso, se essas regiões recebessem mais investimento, haveria um grande aumento na oferta de emprego, já que essas pessoas passariam a trabalhar nesses setores, tanto nos mais tradicionais quanto nos mais modernos. E isso faria com que melhorasse tanto a qualidade de vida quanto o acesso a outros recursos que essas pessoas não têm. No início do podcast, a gente comentou que ia falar também sobre PPPs. Mas o que são elas? Bom, como a gente comentou agora sobre a falta de infraestrutura, é exatamente essa falta de infraestrutura que foi a causa pela criação das PPPs, que são as parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas, elas possuem um vínculo entre o Estado e as empresas privadas. O Estado ele possui acesso aos recursos privados e as empresas privadas possuem a liberdade de atuar em setores públicos, que antes eram apenas restritos ao governo. Isso tem muitas vantagens, como o parcelamento do investimento ao longo da vida útil do serviço privado. Bom, e como isso ocorre? A empresa privada faz um investimento e o governo não precisa pagar em apenas tudo de uma vez. Ele pode pagar durante todo o tempo em que a empresa está prestando esse serviço. Com isso, o prazo acaba sendo menor do que ele se apenas dependesse de arrecadações públicas. E como as PPPs são remuneradas? Bom, as PPPs podem ser remuneradas de 3 formas diferentes. Pode ser por uma cobrança de tarifa dos usuários, pelo pagamento do governo ou uma combinação dos dois.
Esse conceito é muito importante, porque a diferenciação na legislação brasileira entre PPP e concessão é justamente pela forma de pagamento. Se o governo ele paga qualquer quantia, é considerada uma PPP, independente da cobrança de tarifa ou não. Porém, se não há cobrança do governo, é uma concessão. Só que internacionalmente tem uma diferença. Independente se tem ajuda do governo ou não, se tem a cobrança de tarifa, é uma concessão. E as PPPs, elas podem ser classificadas em 2 tipos, as concessões patrocinadas e as concessões administrativas. Essas classificações podem ser denominadas concessões porque, embora elas sejam PPPs, elas são iguais às concessões no quesito de ser um serviço público que foi transferido para domínio privado. Então, a gente pode chegar à conclusão de que PPPs administrativas e concessões administrativas, assim como PPPs patrocinadas e concessões patrocinadas, são sinônimos e podem ser usados, ambos ser usados. Tá, mas o que são as concessões patrocinadas? Como o nome já diz, patrocinada é tanto pelo governo quanto pela cobrança de tarifas dos usuários. Já a administrativa, ela recebe o pagamento apenas pelo governo. Exatamente. Um exemplo de concessão comum é a Ponte de Rio-Niterói, que é da empresa Ecoponte, né? A Ponte de Rio-Niterói, eles cobram taxa dos motoristas e essas taxas eles utilizam para fazer melhorias na ponte. Já o Metrorio, nas linhas 1 e 2 da empresa Metrorio, eles utilizam, além das taxas pagas pelos passageiros, eles têm a ajuda do governo também no metrô. Ou seja, é uma concessão patrocinada. Outro exemplo também é a distribuição da luz pública, da iluminação pública no Rio de Janeiro, que é feita pela empresa Smart Luz. A Smart Luz paga apenas pelo governo, ou seja, os usuários não pagam diretamente por esse serviço. Bom, até agora a gente só falou da parte boa relacionada às PPPs, mas é claro que tem um lado ruim. Então, tem alguns problemas que se evidenciam. Os principais são a qualidade dos projetos de PPPs que existem atualmente não são boas e não agregam o que é necessário para a infraestrutura brasileira no momento. E também a falta de treinamento dos gestores públicos que tomam conta da elaboração dos contratos dessas PPPs, então acaba tendo muitas lacunas nesse sistema que impossibilitam o desenvolvimento de PPPs importantes para justamente levar a infraestrutura do Brasil para outro patamar. Exatamente. Além disso, os contratos que são muito burocráticos, eles fazem com que as pessoas não fiquem tão interessadas em entrar nesse ramo das PPPs, o que, consequentemente, limita a competitividade dessa área. Outro ponto crítico são os impactos fiscais. Porque, apesar de ser benéfico o longo prazo de pagamento, se o governo não se organizar e gerenciar bem esses recursos, pode acabar se endividando e faltando dinheiro para outras áreas de aplicação. É bom falar também que a transparência na gestão desses orçamentos é muito importante para garantir a previsibilidade dos gastos públicos e também evitar a formação de passivos ocultos, né? Passivos ocultos seriam as dívidas ocultas, aquelas que não ficam muito claras no orçamento. Além disso, é importante dizer que apesar das PPPs terem surgido como um método de gerir melhor a distribuição da infraestrutura no Brasil, por essas empresas serem empresas privadas, elas acabam priorizando áreas mais atrativas e seguras economicamente. Ou seja, não ajuda muito na redução das desigualdades regionais. E também tem o fator da falta de uniformidade jurídica, que são aquelas regras que não são iguais entre estados e municípios. Isso acaba confundindo o pessoal que quer investir em certa região, só que não sabe em qual regulamento eles devem confiar ou qual regulamento eles devem seguir. Então eles acabam não querendo criar um contrato, criar uma PPP ali, porque as regras podem mudar simplesmente a qualquer momento e eles ficarem em prejuízo. Bom, isso tudo afeta muito a eficácia das PPPs e acabam não auxiliando numa melhor distribuição da infraestrutura no país e até aumentando as desigualdades regionais. Pois é, a qualidade de serviço das infraestruturas afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas. Isso ocorre porque quando uma infraestrutura é deficiente ou inexistente, acabam que se criam barreiras que fazem com que, por exemplo, o crescimento das cidades sejam estagnados e afete ainda mais as desigualdades.
No Brasil, algumas regiões, algumas áreas de regiões norte e nordeste, elas são afetadas diretamente por essa falta de infraestrutura. Isso ocorre porque, como a gente disse anteriormente, né, as empresas elas procuram por diversas coisas nas áreas onde elas vão ficar, como por exemplo, boas estradas, energias estáveis e outras diversas coisas que essas áreas não são capazes de proporcionar a elas. E aí isso faz com que as indústrias não fiquem nessas áreas e que o comércio dessas áreas também não seja tão bom. Consequentemente, acaba com que os empregos formais, eles diminuem a quantidade de empregos formais e a quantidade de empregos informais aumentam, junto com o desemprego. Um grande exemplo disso são as zonas francas de Manaus, que são áreas industrializadas de Manaus que possuem um obstáculo enorme no transporte. O transporte terrestre é basicamente inviável, então eles têm que optar por transporte fluvial ou aéreo. E é muito, muito, muito mais caro. Isso acaba deixando eles em grande prejuízo e eles não conseguem evoluir como indústria. Isso deixa a desigualdade bizarra em relação a áreas mais desenvolvidas como o Sul e o Sudeste. Exatamente. Então, como conclusão, a gente pode ver o quanto essas desigualdades elas só aumentam. A gente vê o Sul e o Sudeste sendo constantemente mais investidos, mais priorizados em todos os quesitos, enquanto o Norte e o Nordeste acabam ficando para trás nesse cenário nacional. Todos esses problemas são muito complexos de serem resolvidos e não vão ser melhorados da noite para o dia. E falando de uma forma bem superficial e voltando aos problemas que a gente mencionou, eu acho que o mais importante é melhorar e atualizar a legislação das PPPs para evitar as confusões que a gente mencionou e também investir no treinamento dos gestores públicos que vão tomar conta dos contratos, porque, como a gente falou, por diversos motivos de mal escrita e mau funcionamento do contrato, os investidores privados eles vão se afastar das áreas que precisam desses recursos, precisam dessa PPP. Então, esses dois investimentos, que seria nos gestores públicos e a reforma da legislação dos PPPs, são essenciais para melhorar esses problemas. E hoje em dia, a gente até tem alguns projetos que a gente vai citar, mega projetos, na verdade, que visam melhorar e gerar emprego para diferentes áreas do país. Um exemplo é o Cinturão do Ceará, que vai distribuir as águas para a região de Cariri e vai beneficiar cerca de 47% da população cearense e afetar mais de 4 milhões de pessoas. Exatamente. A gente também tem a Ferrovia Transnordestina, de aproximadamente 1.755 quilômetros de extensão. E ela ainda não foi terminada, mas ela já está perto de terminar. E a gente também tem as rotas bioceânicas, que tem aproximadamente 2.396 quilômetros. E ela liga o Oceano Atlântico até o Chile, passando pelo Paraguai e pela Argentina. E essa rota ela diminui o tempo das importações brasileiras. Bom, é isso. A gente espera que vocês tenham aprendido um pouquinho mais com tudo que a gente falou. E é isso. A gente também queria agradecer aos backstage que ficaram aqui ajudando a gente. Kathleen Marinho e Guilherme Conte. Um prazer aí, rapaziada. E também agradecer ao nosso professor orientador, Alberto Vieira. Valeu, Alberto. Tchau!